Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos falar sobre a máquina térmica refrigerador e para nos ajudar teremos o auxílio de Wesley Souza, Daniel e Lucas e eu, Breno Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre um pouquinho de máquinas térmicas. Basicamente, a máquina térmica está inserida aí no nosso cotidiano, desde geladeira dentro de casa, como o nosso automóvel aí do dia a dia. E basicamente é o que? A máquina térmica extrai energia do meio ambiente em forma de calor e transforma esse calor em trabalho. Como, por exemplo, um carro que usa o trabalho para andar e usa sua energia como se fosse a gasolina e o ar. Bom, galera, como o Daniel disse, a gente vai agora trabalhar com máquinas térmicas. A nossa máquina térmica escolhida foi o refrigerador. Eu vou explicar mais ou menos como funciona o processo dele. Ele entra com uma fonte quente e ele acaba saindo uma fonte fria. Dentro desse processo existe o trabalho, que é a diferença entre a fonte fria menos a fonte quente. Existe mais detalhes sobre essa máquina térmica. O nosso amigo Lucas vai explicar todos os processos dela. Lucas, vem aí. O ciclo termodinâmico do refrigerador é composto por 4 etapas: o compressor, condensador, o tubo capilar e o evaporador. Com o auxílio do compressor, o gás ganha um aumento de pressão. Logo após, ele passa pelo condensador para perder calor para o meio. Após o condensador, ele passa por um tubo capilar para que a sua pressão seja baixada. E logo após, ele passa pelo evaporador para que resfrie o interior da geladeira. Olá! Vimos anteriormente dois tópicos bastante importantes, sendo eles o funcionamento de um refrigerador ou de uma geladeira e os componentes que fazem parte do seu funcionamento diário. Agora, irei introduzir basicamente o funcionamento da geladeira. Para fazer isso, utilizaria um diagrama PV, pressão-vapor, para que possamos explicar juntos cada etapa do processo de funcionamento da geladeira. Segue aí! Certo. Gráfico na tela. Sem mais delongas agora, vamos explicar o funcionamento de uma geladeira. Inicialmente, o processo de 1 a 2 denominamos como compressão adiabática. Esse processo acho que é o mais simples que tem na geladeira. Basicamente, é o aumento de pressão do fluido. Ou seja, o compressor faz com que o volume reduza e aí ele possa percorrer o início do funcionamento da geladeira, certo? O trabalho que o compressor realiza é responsável pelo aumento de energia do fluido e, consequentemente, pela elevação de sua temperatura neste estado, certo? Então, compressão adiabática. A segunda reta, de 2 a 3, temos o chamado resfriamento isobárico. É onde o fluido ele vai começar a perder energia sob a forma de calor. E com o compressor mantém a alta pressão constantemente, o volume e a temperatura dele vai acabar diminuindo. No processo de 3 a 4, nós temos a chamada condensação. O que acontece? Basicamente, o fluido ele ainda está no condensador, né, e está sob alta pressão. Nesse momento, ele vai começar a perder a energia. E aí, ele vai começar a diminuir a sua temperatura e o seu volume. O que acontece? A partir daí, ele vai começar a virar do estado gasoso para o estado líquido. Então, até esse processo 3 e 4, no início do 3, ele está no estado gasoso. No final, no 4, ele se encontra no estado líquido. Certo. No processo de 4 a 5, nós temos a chamada expansão adiabática. Como o próprio nome já diz, o fluido ele irá expandir, ou seja, ele vai ter um alívio de pressão e, por consequência desse alívio de pressão, sua temperatura também vai abaixar, certo? Nesse processo ele faz uma pequena troca de calor com o meio, né? E a partir dessa etapa, o líquido vai seguir para a última etapa, que é a vaporização isobárica. Por fim, o último processo agora de refrigeração, certo? Então, o processo de 5 a 1, né? Nós denominamos ele como vaporização isobárica. O que acontece? O fluido ele está no estado líquido, então ele vai entrar no evaporador, ou seja,
com uma pressão baixa e constante, ele vai entrar no evaporador e vai se vaporizar. Ou seja, as gotículas restantes, né, que tinha lá no líquido, elas vão virar vapor, ou seja, vai voltar para o estado gasoso, né? E sair do evaporador, ele vai se encontrar 100% no estado gasoso e com uma pressão bem mais baixa. E aí, a partir desse momento, ele vai retornar para o compressor e vai finalizar esse ciclo e já vai estar iniciando um outro ciclo, correto? Então, vale a pena ressaltar. No último estado, ele está em líquido, porém ele vai voltar para o gasoso. Então, o processo é esse. Ele vai de líquido, gasoso, gasoso, líquido, líquido, gasoso. Ok? Em meio a tanta informação, como componentes, funcionamento, diagrama, enfim, tudo que foi citado neste vídeo, você deve estar se perguntando, tá, mas e a eficiência energética da geladeira? Como que ela é calculada? Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, não vamos colocar fórmulas. Vamos colocar um papelzinho que ele já calcula tudo para você. Você deve se lembrar quando você foi no mercado ou numa loja de eletrodomésticos com sua mãe ou com seu pai, que você ao passar pelas geladeiras, você viu uma etiquetinha com diversas cores e letras, certo? Bom, essa etiqueta, ela é 100% controlada pelo Inmetro. E ela diz basicamente a classificação de energia que a geladeira ela irá consumir. Para podermos trabalhar um pouco melhor e possamos explicar um pouco mais sobre essa etiqueta, ela vai aparecer aqui na tela. Bom, como vocês podem ver aí, a etiqueta do Inmetro ela tem várias informações, como o tipo de equipamento, o nome do fabricante, o modelo, enfim. Mas o que pra gente interessa mesmo são esse mini gráfico aqui, né, que está escrito mais eficiente. Então, vamos lá. Do A, B, C, D e F, enfim. Essas são as classificações que nós temos de eficiência energética. Ou seja, do G é o pior, o A é o melhor. Então, essa eficiência da sua geladeira vai estar indicada logo ao lado, aqui com essa letra um pouquinho maior. Ela vai identificar a eficiência energética do equipamento, né? E você consegue ter uma noção do quanto que ela vai consumir, né? Se ela é mais econômica ou se ela é mais gastona. E logo abaixo aqui nós temos também a quantidade de kWh por mês. Ou seja, você vai poder fazer o cálculo e você também pode saber o quanto de energia ele vai consumir. Afinal de contas, todo mundo quer economizar, porque, né? Ninguém quer ficar pagando caro na conta de luz. Calma aí, espera um pouquinho, calma. Você tá achando que acabou? Não, ainda não acabou. Fica ligado, roda a vinheta porque tá na hora da inovação. Vai. Sejam muito bem-vindos ao quadro da inovação. E o nosso projeto de inovação hoje é em relação à geladeira. Vamos torná-la mais produtiva e mais perfeita do que ela já é. Se liga aí. O nosso projeto, basicamente, ele compõe de reutilizar aquele calor que é expelido atrás da geladeira pela serpentina. Você deve conhecer esse calor. Algum pai, algum parente seu deve ter falado que já secou uma roupa atrás da geladeira. Então, a gente quer reutilizar esse calor dentro ou até mesmo fora da geladeira. Como faremos isso? Basicamente, teremos uma espécie de aspirador de pó, por exemplo, um aspirador onde ele irá sugar esse ar que é expelido. Lembrando, ele não está conectado, ele será expelido e ele fora, externo, fará com que a sucção, esse gás, ele entre, esse calor ele entre e seja canalizado, para posteriormente ele possa ser reutilizado ou até mesmo internamente. Esse calor irá voltar para o compressor para refazer o ciclo, né? Ou então externamente, no caso de um comércio, por exemplo, onde você tem que deixar o salgado quente, né? Para reutilizar esse calor, você faria o que? Esse aspirador ele sugaria o ar quente, então teria um módulo onde faria uma espécie de purificação do ar, né? E posteriormente esse ar cairia dentro de uma estufa de salgados, ou então até mesmo no micro-ondas, certo? E é basicamente essa a nossa ideia. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha
e obrigado por ter assistido. Valeu!